graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém. Amém. Que bênção. Depois você passa o número dela para mim, para eu cobrar. Fechou. Olha lá, ele tá ali, o esposo, tá vendo? Ele chegou. Vamos, os meninos da música podem cantar comigo? Essa música que vocês estavam cantando? Vamos pôr a mão no nosso coração um pouquinho, antes de começar a apresentar. Vamos rezar, né? Que vocês gostam de rezar. E eu também. Então, vamos pedir cheiro de rosas neste lugar? Porque é o que eu senti aqui na hora que eu cheguei, um cheiro de rosa. Vocês estão sentindo, não estão? Uma força de Deus, assim, onde tem oração, onde tem pessoas que amam o nosso Senhor, geralmente tem um cheiro de rosas. E vocês são essas rosas que nosso Senhor escolheu para enfeitar o jardim de Nossa Senhora. Então vamos, fecha um pouquinho os olhos e vamos pedir que nós exalemos o perfume de Cristo. Exalemos o perfume do céu. Isso, vamos cantar juntos. Enquanto eles vão preparando, vai pedindo. Senhor, me dá essa graça. Isso, dá-me essa graça. Isso, vai sentindo o cheiro da mãe. Posso sentir teu perfume. Vai sentindo o cheirinho de Nossa Senhora que segura a nossa mão. Estás aqui, agraciada. Ela está no nosso meio nesse sábado, dia dela. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Em meio às dores, decepções, pede a Nossa Senhora, fica perto de mim. De rosas neste lugar, Maria, aqui está, o Espírito de Deus descerá. Já vamos sentindo o Espírito de Deus, cheiro de rosas. Rosas neste lugar, a rainha presente está, Pentecostes acontecerá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Amém. E já sinto, quando eu cheguei aqui e ouvi essa canção que estavam cantando, me deu uma alegria muito grande. Essa canção tem marcado o nosso ano. Então, em meio ao fedor, se a gente pode assim dizer, de tanto pecado, não é? Porque o pecado, ele fede, não fede? Assim, a distância de Deus gera uma amargura na alma, vai gerando um fedor, tudo vai ficando feio. E quando Nossa Senhora chega, quando a oração chega, quando a vida de santidade chega, quando a vontade de Deus chega, tudo vai ficando cheiroso. Eu brinco que Daniel na cova dos leões, ele não foi comido pelos leões porque ele não cheirava carne, ele cheirava Espírito Santo. Então, nunca o demônio vai nos tocar se o cheiro que exala de nós é o cheiro de Cristo. Nunca o mal vai tocar uma alma de Nossa Senhora, porque o cheiro da alma de Nossa Senhora é dela. E o cheiro de Nossa Senhora é de rosas. Então, o mal só vai devorar quem cheira carne. Mas quem cheira espírito nunca será devorado. Por isso que Deus constituiu vocês como esse terebinto de glória, né? Bonito esse nome. Terebinto, árvore de glória.
Árvore é lugar de sombra, é lugar de bênção, é lugar onde os passarinhos aninham. Geralmente árvore dá frutos, embora o terebinto seja uma árvore ornamental, mas gera beleza, gera glória, gera esplendor da glória de Deus. Então, onde tem a beleza, tem o cheiro de Deus, o cheiro de Nossa Senhora, o mal não chega. Eu sei que a gente está sendo combatido de várias formas no nosso dia a dia, porque somos de Deus, porque somos de Nossa Senhora, é natural, mas há uma proteção. O mundo está pegando fogo e está mesmo. Ou é só lá em Lusiânia que está assim? Por aqui também. Tá, quer dizer, pelo campo, eu vi dizer que é do Rio de Janeiro, não veio. Mas da onde? Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tem um amigo lá, querido, São Paulo. Que é da onde mais? São José dos Campos também. Nós temos uns membros lá da comunidade lá. E uns amigos. Hã? Mel de Deus. Não, é a nossa, alguns membros lá. Uhum. Mas não tem casa, só tem membros, pessoas que moram lá. Deixa eu ver, Brasília, Valparaíso. Aqui do Val, as meninas. Que coisa boa. Do Goiás, do Norte e do Sul, que bênção. Então, a gente está vivendo um tempo de tribulação. Um tempo difícil, um tempo de agitação, um tempo de excesso de informação. Nós estamos vivendo um tempo muito conturbado, muito confuso. E para sanar a confusão e para sanar todo o poder das trevas que tentam nos perturbar, é exatamente o que vocês já estão fazendo, oração. Oração, e nós vamos falar de oração aqui, de oração e de umas moradas. Eu não falei não, mas pensei, é difícil, o livro é desse tamanho, assim. Santa Teresa das Moradas, quem já leu? As Moradas de Santa Teresa, ninguém? O Castelo Interior, a mesma coisa. Castelo Interior, as Moradas. É desse tantão, para falar em 40 minutos agora. É rapidinho. É uma história de uma vida. São mais ela escreveu já, Santa Teresa escreveu o Castelo Interior, as Moradas, já no finalzinho da vida. Então, foi uma síntese de toda a vida de oração, a vida espiritual dela, para rapidinho, é bom que vai dar um gosto para vocês lerem e aprofundar nessa espiritualidade de Santa Teresa, que é uma espiritualidade de oração. Amém? Então, meu nome, como ele já disse, é Débora, mas eu não sei por que me chamam de Debrinha. Eu acho que é porque eu não tenho nem 1,5 m, vocês acreditam? 1,49 m. Puxei minha avó, ela tinha 1,49 m, eu achava ela tão fofinha, eu falava, ai, vó, queria ser do seu tamanho. E ela casou com um homem bem altão, igual eu imitei minha avó em tudo. Ela me disse, se você for casar, casa com um homem grande, porque senão os filhos vão nascer uns ratinhos pequenos. Então, assim, é um conselho. Aí eu falei, vó, sigo na íntegra. Meu marido tem quase 1,90 m. A tampinha com tampão, né? Então, segui bem direitinho os conselhos da avó. O conselho de vó não falha. É perfeito, né? E aí ela deu certo na vida, então eu falei, vou seguir os caminhos. Sou da comunidade, meu Deus, sou consagrada de vida, de uma nova comunidade. Quem é que conhece uma nova comunidade? Sabe o que é? Levanta a mão e fala, eu! Pouquíssimos. Não. Então, vou falar bem brevemente o que é uma nova comunidade. Vamos dizer assim, as irmãs aqui, salesianas, Doroteia, você conhece algum irmão religioso, um irmão padre que é religioso? Beneditino, franciscano, tem os carmelitas, né, aqui, os salesianos, então. A gente é um estilo de vida desse, só que para casais, para leigos, é uma forma atual dessa mesma vida, pós-Concílio Vaticano II. Então, eles fazem voto de pobreza, castidade e obediência, mas eram homens e mulheres. Agora, depois do Concílio Vaticano II, a vida consagrada, a vida de uma entrega total é possível também para nós, leigos, que antes não era. E aí a nova comunidade está bem situada neste lugar, onde a gente deixa também o mundo secular, as atividades seculares, para se entregar completamente a um carisma, a uma espiritualidade, a uma missão própria, aos mesmos moldes, só que de um jeito diferente para leigos. Então, eu sou casada, a gente é casada há 15 anos, e sou consagrada, vivo integralmente para o Evangelho, vivo na comunidade, como os padres e as freiras, os freis, só que como leiga, com essa roupa assim, que não é de religioso, mas como leiga consagrada em uma nova comunidade. A Mel de Deus é uma dessas mais de 800 que tem no Brasil, são mais de 800.
Talvez vocês não saibam o que é, mas vocês conhecem a Canção Nova. É uma nova comunidade. Ela não é uma rede de comunicação. A comunicação é só a missão. Mas ela é uma nova comunidade como a minha. A Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, que faz peregrinações, não é uma comunidade para fazer peregrinações. Ela é só a missão, mas é muito mais que a missão. Ela é uma comunidade de pessoas que deixaram tudo, entregaram as suas vidas para a obra de Maria, para tantas novas comunidades. E a Mel de Deus é uma dessas, lá no Goiás, que tem oficialmente 15 anos. Mas ela tem um pouco mais de história, mas oficialmente a gente é uma nova comunidade, 15 anos. Comigo moram 16 pessoas, que são jovens, adultos e casais que resolveram dar a vida para o Senhor nessa missão da comunidade. A gente não tem bens em nome próprio, a gente vive da providência de Deus e a gente se entrega a toda a obra que tem na Mel de Deus, tá bom? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Então já são mais de 15 anos. Na verdade, que eu moro no Goiás são 21 anos. Eu saí da Bahia, que eu sou baiana, aos 19 anos e 19 mais 21, aí você já sabe a idade que eu tenho, né? Esse ano eu estou no Esperança Feliz de converter. Por quê? Santa Teresa, ela se converteu aos 40 anos de verdade, embora ela fosse religiosa há 20 anos. Eu falei, então agora chegou minha vez. Santa Teresa já era freira, já era carmelita, mas vivia uma vida medíocre. Ela vivia uma vida cumprindo bem as obrigações. E tudo mais, uma vida do jovem rico. Sabe aquela vida onde Jesus pergunta para o jovem rico, e aí? Ele pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O céu, quero ser santo. Ele perguntou isso. Aí o Senhor fala, olha, cumpre os mandamentos. Ele fala, isso eu tenho feito desde criança. Santa Teresa também. Mas se você quer ser perfeito, aí novas comunidades, vida consagrada, a vida do Terebim tem uma proposta de uma vida mais próxima de Deus, mais intensa com Deus, é ou não é? Vocês querem estar mais juntinho de Deus, não querem? Querem ver Deus, não querem? Pronto, então, é o mesmo que o jovem rico queria, só que ele não teve a coragem de dar o que Jesus pediu. Vende tudo, dá aos pobres, não é que vocês vão fazer isso, e segue-me. Então, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, Ávila lá na Espanha, uma cidadezinha desse tamanhozinho, murada, linda, antiga, maravilhosa, que eu sou apaixonada. Lá, naquela cidadezinha toda medieval, que até hoje é conservada, bem linda, ela nasceu, ela viveu, e ela teve as experiências místicas de Deus, mas antes disso ela vivia uma vidinha medíocre, uma vidinha light, uma vidinha de qualquer jeito, uma vidinha de católico, bem assim, cumprindo a tabela. E aí eu quero começar com vocês, antes de continuar com Santa Teresa, uma palavra de Deus, que o padre disse para mim, e eu fiquei tão fortemente gravado, porque na troca dos miúdos, tudo, Santa Teresa, São João da Cruz, os dogmas de Nossa Senhora, o Terebim, Mel de Deus e toda expressão de igreja, ela só tem uma função, fazer com que nós, dá uma cutucada no seu irmão e fala assim, ó, tem uma função, dá uma cutucadinha nele aí, ó, pega o seu dedo e fala, isso, uma função, qual é? Você sabe qual é a função? De tudo isso que Deus cria? Sabe? Hoje revelou para vocês, Nossa Senhora, qual a função? Transformar, muito bom, tá quente. O que mais? Uma função só. Salvar, isso mesmo. Mais quente ainda. É isso aí. Só tem uma função. Qual é? Santidade, conversão, transformação. Tá tudo incluso no pacote. Tá contido, é isso aí. Só que uma função. É tudo pretexto para Deus nos amar. Ele quer amar a gente porque Ele é amor. Então o tempo todo Ele está inventando coisas para a gente voltar para a casa dele. Para intimidade com Ele. Porque Deus criou a gente lá no paraíso para quê? Para intimidade. A gente pensa assim, Deus criou, Ele estava sem fazer nada e foi lá, criou a gente. Não. Ele, Deus todo-poderoso, todo-pleno, não precisa de nada. Deus precisa de alguma coisa? Precisa de nós? Sendo bem sincero, vocês acham? Dos nossos belos olhos? Não precisa. Mas Ele nos criou para estabelecer uma comunhão com a gente. Então é só para isso. Para amar a gente. Para ter intimidade com a gente. Então, olha como é bonitinho no Gênesis. Deus passeava à sombra da tarde. A brisa da tarde, às 6 horas da tarde, hora de Nossa Senhora. É ou não é? 6 horas. Vocês rezam o rosário 6 horas, alguns?
O Ângelus, pelo menos? Não, vamos rezar. Todo dia, meio-dia, 6 horas da tarde, é bom rezar, né? Porque quando a gente reza o Ângelus, é como se a gente profetizasse a salvação de novo entrando na nossa casa, cada hora que a gente reza o Ângelus. Então, a brisa da tarde... Opa, esse trem tá falhando. A brisa da tarde, o Deus vinha passear. Olha, passear, que bonitinho, tomar o cafezinho da tarde com o homem e com a mulher. Intimidade, comunhão. Então, tudo que existe na igreja, todas as expressões, tudo é para Deus estabelecer comunhão, intimidade. Vocês concordam? Porque Ele nos ama demais, Ele nos ama. Então, seja rezando o rosário, seja rezando pelo sacerdote, seja rezando o texto, seja confessando, lendo a palavra, indo à missa. A missa, qual é o nome da Santa Missa? Celebração Eucarística, muito bom, mas tem um nome. O que a gente faz? O centro da missa. Santo Sacrifício, mas tem um nome que eu falei agora. Comunhão. Vamos receber a comunhão. Na verdade, mais do que receber, deveria ser assim, vamos entrar em comunhão. O maior recebe o menor todo inteiro, ser um com ele, comunhão, né? O amor de Cristo nos uniu. E na Santa Comunhão a gente volta de novo ao paraíso perdido, volta de novo ao Gênesis, volta de novo à intimidade que o Pai desde sempre quis estabelecer conosco. Ele quer ficar junto de nós, Ele quer ser um com a gente. E aí Ele tentou todos os séculos, por fim Ele criou a Santa Eucaristia, a comunhão, a Santa Missa para ficar juntinho de nós. Para Ele é maior, porque na hóstia parece que Ele é menor, mas Ele é maior. É ou não é? Parece menor, mas é maior. É igual eu, parece menor. E continuo sendo menor. Mas Ele é maior do que a gente. Então Ele absorve a gente todinho nele na hora que a gente come. Parece que a gente o recebe, mas é Ele que nos recebe. Todo nele. A gente faz uma comunhão de amor. Então tudo é para essa comunhão de amor. E aí, para dizer de Santa Teresa, eu vou deixar até, curiosidade para vocês verem o vídeo, quem não viu, tá lá no YouTube, As Moradas, lá de Ávila, a gente fez lá. Por conta... A senhora assistiu? Gostou? Tá direitinho? Tá ruim, não? Não? Então tá bom. E a gente... Santa Teresa, ela quer exatamente isso, voltar à comunhão. Ela nasce o carisma carmelita para a comunhão, a igreja estava rasgada. A igreja estava dividida, foi bem na época da Revolução Protestante. Os nossos irmãos protestantes rasgaram o tecido da igreja. E aí ela foi se consumir no Carmelo, se entregar no Carmelo, reformar o Carmelo, ter uma vida mais austera, mais penitente, exatamente pelo que vocês estão fazendo também hoje, para restabelecer a comunhão da igreja. E o grande desejo de Santa Teresa, que é o mais lindo de todos, é ver a Deus. Ela quer ver Deus. Desde pequenininha ela quer ver Deus. Ela cresceu um pouquinho mais. Aí eu ainda, né, quando eu falo, eu nunca falo desde pequenininha, né? Não posso. Porque não fluiu, Então, Santa Teresa, desde novinha, ela queria ver Deus. Aí o que aconteceu? Ela pegou o irmão dela. Eles eram famílias de cavaleiros, porque a cavalaria, essa coisa de como é que fala? Medieval? Não, é de lutar, desbravar novos. Um dos irmãos dela vai desbravar a nossa região e tudo o nosso país, né? Nas Américas. Então, tinha aqueles contos de cavalaria, aqueles romances todos, e ela era muito encantada. A Ávila é toda murada até hoje, o muro é igualzinho da época dela. É a mesma muralha, mesmo tudo, eram cidades muradas para preservar do inimigo. E ela, com o irmão, ela disse, como é que eu faço para ver Deus logo? Porque para ver Deus precisa morrer. É ou não é? Quem quer ver Deus hoje? Então vai ter que morrer. Quem quer ver Deus, levanta a mão e diga, ué, gente, se for para ver Deus, vale a pena morrer, não vale? Certeza que não tem problema não. Pronto, Joel, você é profeta. Vai para o céu, podemos agora. Tá tranquilo, não tá? Então, Santa Teresa queria ver Deus. Ela saiu na estrada e com o irmãozinho para morrer Marte. Olha que inteligência, porque os mouros, os muçulmanos nessa época, eles já existiam, eles estavam invadindo a Espanha, invadindo Portugal, invadindo toda aquela região.
E eles degolavam, matavam, destruíam geral, como em alguns países a gente está sendo destruído também. Estamos sendo mortos, é porque não é difundido tanto. Mas daqui a um tempo a gente vai ver as notícias, e a gente já está vendo muita coisa. Né? Próximo de nós, na Nicarágua, já foram expulsos todos os padres, lançou um decreto de que católico não pode permanecer no país. Vocês estão sabendo? Pois averigua aí para vocês verem. Saiu um decreto agora do presidente de lá, né? O do presidente da Nicarágua, dizendo que todos os religiosos e religiosas e padres devem sair do seu país. Já foram expulsos vários, inclusive carmelitas, as irmãzinhas da Madre Teresa de Calcutá, né? Então, e aí ela pensou, a melhor forma de ver Deus logo é morrer, é ser Marte. E aí eles foram fugindo, os dois pequenininhos de casa, e aí, graças a Deus, o pai dela, chamado Alonso, falou assim, ó, conseguiu descobrir a tempo, e na porta da cidade tem lá um marcozinho, em Ávila, quando vocês forem, tem um marco dizendo onde é que o pai dela pegou, ela e o irmãozinho, que estava no intento da fuga para os mouros muçulmanos, matarem eles verem Deus. Olha que desejo bom. E aí depois, na adolescência, ela perdeu um pouquinho esse desejo. Porque foi as más amizades corrompem. Minha avó dizia assim, quem junta com pouco, varão come, né? A gente pode, mesmo que a gente tenha uma reta intenção, mas de tanta gente veio naturalizar o pecado, o erro, a coisa, a gente vai caindo naquela onda. Então, as primas, as amigas, ela gostava muito de ler, ela era apaixonada pela leitura, e ela começou a ler os romances de cavalaria, os romances das princesas e tal, e ela ficou muito encantada com aquela vida. Ela era muito linda, muito bonita, Santa Teresa, quando jovem, e ela ficou encantada. Então foi se entregando à parte daquela época. Se fosse hoje, eram as cirurgias. O que hoje seria? As baladas. Não, mas ela naquela época não tinha, mas ela era mais da vaidade, né? Dos perfumes, dos penteados, dos vestidos requintados, porque ela era nobre. Então ela era dessa natureza. Aí ela meio que se apaixonou por um priminho. E assim, então eu estava querendo um priminho. Aí o pai descobriu logo essa situação, já percebeu. A mãe dela morreu, ela era bem novinha, Beatriz, a mãe de Santa Teresa. E o pai, guardando a honra, né, e tudo mais, a filha mandou ela para um convento das Irmãs da Imaculada Conceição, no primeiro momento. Aí ela ficou lá um tempo, mas ela não queria ser freira por nada, ela queria casar, ela queria ter família, ela queria viver o romance das cavalarias que ela via nos livros e tudo mais. Mas ela voltou. Quando ela volta, ela foi influenciada neste convento por uma irmã muito querida, que colocou o gosto da vida de Deus, colocou nela o desejo mesmo pela vida de Deus. Aquela vontade da vida com Deus mais profunda, mais intensa. Aí ela voltou, mas aí já certo que ela queria ser carmelita. Na cidade de Ávila tem um Carmelo que chama Carmelo da Anunciação. Quem vê o vídeo, eu gravei de lá. Lá tem assim uma amarelinha, né? Vocês viram? Eu vou pulando. Primeira morada, segunda morada, terceira morada, quarta, quinta até sétima. Então, lá no Carmelo da Anunciação, da Encarnação, olha aqui que lindo. É bem isso aqui. Na hora que eu olhei essa imagem, eu fiquei tão feliz, porque é exatamente essa imagem. É o Carmelo de Santa Teresa, a encarnação, que é a anunciação, e o verbo divino vai ser encarnado no seio da Virgem Maria. E o Carmelo de Santa Teresa era esse. Esse Carmelo, ela viveu 30 anos nele. E lá onde ela teve as experiências místicas, onde ela teve a transformação, você fala transformação, santidade, conversão, é tudo desejo de Deus. Ele não vai sossegar enquanto não nos fazer santos. Ele não vai sossegar enquanto não estabelecer intimidade conosco. Ele não vai sossegar enquanto a gente não sentir profundamente o amor dele. E talvez Deus te chamou aqui, o Vanderlei, para profundamente encontrar o amor no terebinto. Ou reencontrar o amor com que Deus o amou desde toda a eternidade. E aí Santa Teresa, ela encontrou esse amor apaixonado, esse abraço apaixonado, essa graça. Viveu uma vidinha medíocre. Viveu uma vidinha medíocre, mediana, contentando. Padre Paulo Ricardo diz muito uma expressão que chama salário mínimo. Né? A maioria dos brasileiros vive de salário mínimo. Mas, né? É a graça. Graças a Deus é uma bênção. Mas o que acontece?
Eu contento com o mínimo da religião, mínimo do mínimo, só para dizer que eu estou. Ela era uma boa religiosa, ela era alegre, feliz, contente, era boa amiga, mas ela não tinha profundidade de Deus. Ela não tinha profundidade em Deus, ela não tinha aquela vida mística, espiritual, aquele desejo de ver Deus da infância foi meio que minguando. E aí ela foi ficando ali, eram mais de 180 monjas, era um convento muito grande, era um entre-sai. A realidade das monjas naquela época, tinha as monjas ricas, então ela tinha, as monjas ricas vestiam por baixo do hábito os vestidão, chiquérrimos, tinha empregadas, você vê como é que era, estava um negócio bagunçado, né? A gente é assim, a gente começa bem, daqui a pouco a gente bagunça, né? Onde tem ser humano, a gente começa na radicalidade, na oração, daqui a pouco a gente vai amornando, daqui a pouco a gente vai agregando um monte de coisa, daqui a pouco a gente vai deixando o negócio esfriar. E aí Santa Teresa, ela teve a graça de ter uma conversão muito forte. Ela viu o menino Jesus, ela teve a experiência de ver Jesus lá no convento pequenininho. Ela teve a experiência de ser transverberada. O que é transverberação? A lança que traspassou o coração de Jesus no Calvário, traspassou também o coração de Santa Teresa. Olha que maravilha! De amor, foi uma dor física, mas uma dor espiritual de amor que a foi transformando. Está lá nesse convento também. E aí ela escreveu muitos livros. Ela escreveu muito. Ela percorreu 5.600 e poucos quilômetros depois dos 50 anos com câncer de útero, que ela nem sabia que tinha. Ela morreu desse câncer aos 72 anos. Ela percorreu várias cidades fundando e reformando Carmelos, deixou de ter os vestidões, deixou de ter as escravas, as servas, as freiras ricas, deixou de ter um monte de coisa e começou uma vida intensa de jejum, de penitência, de oração, de clausura mesmo, de ficar atrás das grades sem receber ninguém, ao invés de 186 monjas, 12 monjas. Só que ela sofreu demais, porque ninguém quer mudança. Né? Ninguém quer mudar, as monjas não queriam mudar, as carmelitas não queriam mudar, elas queriam uma vida fácil, tranquila, cômoda, sendo boas religiosas medíocres. E Deus pedia de Santa Teresa mais. Deus pedia de Santa Teresa mais. Deus pedia de Santa Teresa mais. E você fala comigo, ó, sempre mais. Faz assim a mão ó, bem forte. Ela pedia de, agora de Santa Teresa, ela faz de Santa Teresa, você fala seu nome. Ela pedia de mais. Ela pedia da Debrinha mais. Pedia de mim mais. Então, aí começa o processo. Ela escreveu o livro da vida, que é uma autobiografia que eu aconselho vocês, muito bom. Ela escreveu o Caminho de Perfeição, que é um livro mais fácil, o melhor para ler de Santa Teresa é o Caminho de Perfeição, onde ela fala dos 3 níveis de amor, dos 3 níveis de caridade, vocês podem ler. Fundações, tem as obras completas, é muita coisa. Santa Teresa escreveu mais de 8.000 cartas. Muita coisa durante toda a vida, né, instruindo, dirigindo, orientando. Vocês vão ver sobre São João da Cruz mais tarde. Ela e São João da Cruz, ela encontrou São João da Cruz. São João da Cruz ajudou ela a empreender a reforma no ramo masculino. São João da Cruz foi preso pelos próprios frades por 9 meses, maus tratos, de ação, porque eles não queriam a reforma, não queriam essa vida mais profunda, não queriam essa vida de oração, não queriam essa vida de comunhão, não queriam essa vida de amizade com Deus. E aí, vou dizer para vocês, Santa Teresa define oração como um trato de amor com Deus, um trato de amizade com Deus. Ah, muito bem. Fala comigo, um trato de amizade com Deus. Quem quer ser amigo de Deus? De verdade, assim fala comigo, Senhor, eu quero ser seu amigo. Eu quero mergulhar nesse caminho. Me dá essa graça. Eu já estou aqui, vim de tão longe. Eu quero ser seu amigo. Eu quero, Deus também já quer. Deus quer primeiro. Então, a oração para Santa Teresa é a porta, é o trato de amizade com Deus. Aí ela usa a metáfora do castelo interior para falar dessa vida de oração. Castelo interior já é a obra magna dela, já é a obra refinada. Ela diz que a maior parte do tempo ela já estava cansada, esgotada de andar, de perseguição. Ela foi para o tribunal de aquisição 3 vezes. E foi livre graças às boas influências e padres que a livraram, grandes doutores que a livraram do tribunal de aquisição, porque achavam os escritos dela na época que eram muito, né, que tinha muita coisa também acontecendo. Então a igreja estava num processo de pegar tudo, filtrar tudo para realmente purificar aquilo que era de Deus e aquilo que era heresia. E Teresa foi várias vezes, mas graças a Deus foi livre, porque realmente era uma doutrina sólida. Hoje ela é doutora da igreja. Paulo VI a declarou doutora da São Paulo VI, um santo.
declarou ela doutora da igreja, porque a doutrina é tão grande, de vida, de oração, de intimidade, que ela se tornou para nós um ícone de intimidade, de oração. Vocês têm um chamado como terebinte de oração, de combater o gigante Golias com 5 pedrinhas, de com Nossa Senhora, na humildade e no escondimento, combater, lutando valorosamente pelos sacerdotes. Tem muito a ver com Santa Teresa. Por quê? Ela reforma o Carmelo exatamente para lutar pela igreja, para recuperar a comunhão, a unidade da igreja, de novo, dos cristãos. Ela disse, enquanto os pregadores vão lá combater, enquanto os padres vão lá, enquanto o pessoal da igreja vai, as autoridades eclesiásticas, os missionários vai desbravar novos lugares, a nossa missão de carmelita é se imolar em oração, intercessão com vocês, intercessão pela igreja. Vocês rezam pela igreja, não rezam? Vocês têm essa comunhão de rezar pelos sacerdotes, não tem? Então ela diz, trato de amizade com Deus, restabelecer a comunhão, que é o desejo de Deus desde toda a eternidade no Gênesis, ver a Deus como Filipe. Tudo isso compõe a história de Teresa. E ela começa uma vida aos 40 anos de uma revolução imensa. Ela passou de freira medíocre para uma freira verdadeiramente em comunhão com Deus. E aí no finalzinho da vida já, quase 6 anos antes de morrer, ela começa a escrever o Castelo Interior a pedido do confessor. Castelo Interior. Então ela da cela dela, o convento da Encarnação, ele está fora das muralhas. E a casa de Teresa está dentro das muralhas. Quando vocês for lá, vocês vão ver tudo. Vai em todos esses lugares que eu estou dizendo, onde ela foi batizada. Tá bom? Vocês tudo vão. Faz uma excursão aí, Heron, para todo mundo fazer um passeio. E tudo. Então, tá aqui. E da cela dela, elas moram em celas, a reforma, sozinhas na solidão. Da cela dela, ela vê o castelo lá na frente, assim. Ela vê o castelo. Aí ela diz que a alma humana... bate assim no peito, tá, meu Deus? Minha alma é um castelo precioso. É um castelo onde habita o rei. Imagina, mas isso não é uma fala só. É uma verdade, vocês sabiam disso? Deus habita em você. Esse irmão que está do seu lado, Vanderlei, a minha irmã que está aqui emocionada, meu querido Joel que quer ir para o céu hoje, rima com o céu. Joel, filho do céu. Então, gente, eu sou um castelo preciosíssimo onde habita o rei, no mais profundo de mim. Só que a gente está tão fora de nós, a gente está tão exterior, a gente está tão movido com a internet, com a tecnologia, com as redes, com tanta coisa, né, que está sendo agora, os problemas, tudo, a gente está tão fora de nós que a gente não consegue ouvir a voz que está dentro de nós. A gente não consegue ouvir, Cícera, a voz que está dentro da nossa alma. A gente não consegue reconhecer a preciosidade que nós somos. Esse castelo magnífico. Esse castelo onde habita o rei poderoso, o rei dos reis. O homem mais poderoso do mundo habita na nossa alma, dentro de nós. Essa é a grande novidade de Teresa. Deus habita em mim, eu sou templo, eu sou casa, eu sou castelo de Deus. E nesse castelo tem 7 moradas. Essas moradas é de fora para dentro. Então, até a gente chegar no mais profundo. Então, na porta do castelo, a porta para abrir o castelo interior, a porta do nosso coração, a nossa vida interior, é a... Vamos falar bem forte. A porta para abrir o castelo é? A oração. Vamos ver se vocês estão dentro ou fora do castelo, tá bom? Oração. Vocês já começaram a rezar? Sim ou não? Sim. Além do rosário, oração pessoal, aquela oração que você fala com Deus, assim mais profundo, onde você conta suas mágoas, seus problemas, suas raivas, suas decepções, suas agonias. Já começaram a rezar desse jeito? Não? Pois tem que começar. Porque de vez em quando, mas tem que ser todo dia. Porque eu rezo o rosário todo dia. Inclusive, a gente está fazendo com Frei Gil, 4 horas da manhã. O rosário, quem está fazendo? Tem alguém? Nós estamos todos lá em casa fazendo 4 horas da manhã. Nós já rezamos para vocês hoje, 4 da manhã. Então, é a oração devocional, a oração das 5 pedrinhas, as orações que a gente ouve, mas a gente precisa aprender a rezar. Essa é a grande dificuldade do mundo de hoje. A gente não sabe louvar, a gente não sabe rezar, a gente não sabe falar com Deus, a gente fala com a comadre, a gente manda nos dedinhos, tudo a gente faz, mas a gente não conversa com quem realmente pode resolver nossas coisas. Então nós precisamos aprender a oração pessoal, o trato de amizade com Deus. Com um amigo, como é que você fala? E aí, vem tomar um café aqui em casa, é assim ou não é? Né? Tem um bolinho aqui. É desse jeito que a gente tem que falar com Deus. Então eu preciso abrir a porta do castelo para mostrar a minha verdade, para mostrar meu interior, para mostrar o que me incomoda, para mostrar o que está dentro de mim. E aí ela fala de 7 caminhos, 7 passos, 7 degraus
que nós vamos subindo, ou melhor, descendo para encontrar o amor da nossa vida dentro da nossa alma, o amor do nosso coração, o amor verdadeiro, o sentido e a razão da nossa vida dentro da alma. Ela traça um caminho como ninguém jamais traçou para a gente poder percorrer seguramente o caminho da oração, do encontro com Deus, do grande rei que está na nossa alma. Então, esse é o segredinho de Teresa. E aí ela começa. Na primeira morada, é aquele momento da conversão. É aquele momento onde a gente dá um estalo, faz assim comigo, ó, dá um estalo assim, ó, um clique, ó. Todo mundo assim, ó, dá um clique, pum, na consciência aqui, ó, e no coração aqui, pronto. Eu dou um start, falo assim, nossa, minha vida não tá boa. Eu preciso começar a mudar. Primeira morada, a gente entra pela oração no castelo e a gente começa um processo de conversão, transformação, que a Fernanda falou. Transformação, a gente começa a querer ser santo, mas a gente ainda não é. E na primeira morada, a gente começa a ver a nossa miséria. Na primeira morada, a gente vê quão pequeno nós somos de verdade, não só no tamanho. Mas a gente começa a ver como a gente é arrogante, orgulhoso, mentiroso, invejoso, como a gente é egoísta, como a gente é cheio de mimimi, de nhenhenhen, como a gente é cheio de altivez, de superioridade, né? A gente se acha demais, porque a gente conquistou, às vezes, um bem-estar profissional, a gente ralou e tudo. E o bem-estar profissional é só uma pontinha do iceberg. A verdade de nós não está na nossa profissão. A verdade de nós está em quem nós somos de verdade, a despeito do que a gente faz. Quem a gente é, a gente começa a ver quem somos. Se me tirar a profissão, se eu ficar acamado, se eu ficar paraplégico, quem eu sou? Se eu não tiver mais serventia de nada, de nada deste mundo, de nada para essa história, quem que eu sou? Isso é que vai contar, isso é que leva a gente ao céu. E a gente começa a ver, nossa, eu sou um excelente profissional, mas sou péssima pessoa humana. Me tornei, top das paradas, mas eu sou uma pessoa muito infantilizada, muito medíocre, muito ainda cheia de mim, cheia do meu eu, inflada. E eu não consigo ouvir a voz do meu interior, eu não consigo ver a voz de Deus em mim, eu não consigo contemplar a beleza de quem está dentro do castelo. Porque eu sou o castelo, mas eu só sou o castelo por causa do rei que habita dentro de mim, não de mim mesmo. E a gente está vendo um monte de gente que teve uma ascensão profissional maravilhosa, passou em concursos e tal, mas em termos de ser humano é infantil, é criança. Não sabe nada de ser humano, porque a gente só aprende a ser gente rezando. Só aprende a ser gente descobrindo quem de fato nós somos. E aí a primeira morada dá um horror, dá uma tristeza, a gente chora, a gente fica triste, porque a gente se depara que tem um monte de vermes, um monte de lagartixa, um monte de sapo, um monte de coisa que entra no castelo também junto com a gente. Na primeira morada, quando a gente começa a rezar. A gente vai ver nossa miséria, vai ver nosso pecado, vai ver nosso... Quem sabe qual é o seu pecado de raiz? Aquele pecado que, te massacra. Que desde toda a vida você cai nele, é a raiz de todos os outros pecados que você comete. Quem já parou para pensar qual é o seu pecado base? Qual é o seu pecado que te afunda nas trevas, na lama e não deixa você ser a plena potência do que Deus pensou de você? Entende? É importantíssimo. Na primeira morada, a gente aprende a ver qual é o pecado mortal que mais nos dá uma rasteira, que mais nos passa a perna, que mais fez com que nós, a vida toda, não alçássemos voo e não fôssemos a imagem e semelhança daquele que Deus sonhou. Então, na primeira morada é isso. Quem já teve uma experiência de se deparar com a sua miséria, seus erros do passado, da vida de hoje? Primeira morada, só pela oração a gente consegue isso. Santa Teresa diz. Ela já era uma mulher que cumpria os mandamentos, já queria ver Deus, já era uma religiosa, mas ela se deparou com essa verdade de quem ela era. Medíocre. Pecado de raiz, omissão, mediocridade, mínimo necessário para sobreviver. Depois, na segunda morada, se a gente começa a oração, se a gente começa a ser fiel, se a gente começa a ter oração pessoal, começa a confessar bem, porque às vezes a gente confessa só para cumprir tabela. A gente confessa a maior parte do tempo para contar problema dos outros. Porque o meu marido não presta, ele bebe, ele é chato, ele é enjoado, ele deixa a toalha em cima da cama, ele tem chulé, ele baba, ele não sei o que lá. Ou a mulher, minha mulher murmurenta, enjoada, chata, Maria, fala... E aí a gente vai confessar o pecado dos outros, da minha vizinha, do meu chefe, do meu filho, menos o nosso, não é? Então, na segunda morada, a gente já começa a ter... Aqui eu começo a enxergar a mim. Na segunda morada, eu começo a combater os meus pecados. Aí é uma luta que chega cansa. Chega a gente soa, porque aí você começa a ter consciência, você entrou no castelo, você está se vendo no espelho,
você começa a ter consciência de quem você é. Você começa a ter consciência que você não é essa Coca-Cola toda que você pensava que era. E aí você começa a combater. Combater, lutar para vencer o pecado e deixar o pecado fora de você. Deixar a mediocridade fora. Porque às vezes a gente pensa que pecado é só da sexualidade, e é muito. Ele é o pior pecado porque ele leva para todos os outros. Mas aí a gente começa a ver a nossa história de vida, a gente começa a combater. Nossa, que eu tive essa história deprimente, eu tive esse abuso, eu tive essa situação complicada, eu tive uma sexualidade desordenada, desorientada, eu vi isso, eu vi aquilo, minha vida foi hipersensualizada, eu fui desonesto aqui, eu fui ali. E aí você começa a combater essas coisas na segunda morada pela oração. O combate não é você e Deus. Junto com Deus você vai percorrendo esse segundo lugar, que é descobrir qual é o meu verme roedor, descobrir qual é a lagartixa, a podridão que tem em mim, que eu preciso combater, que eu ainda não acordei. E tudo pela oração, com a oração. Aí a gente deixa o pecado na segunda morada um pouquinho. Combate, luta, faz penitência, jejum, oração. Vocês têm a prática do jejum, não tem? No Terebinto? Sim? Que Nossa Senhora Medjugorje pede, não é? Então, essa prática ajuda a gente a tomar ciência de quem a gente é. Deus fica mais Deus com o meu jejum? Sim ou não? Ele fica super fortão quando eu jejum? Não. Quem que fica super fortão quando a gente jejuma? Porque a gente vai vencendo a vontade. A nossa vontade é muito forte, a nossa vontade é muito inclinada ao mal, a nossa vontade é muito inclinada a nós mesmos. A gente o tempo todo, a gente adora a gente. A gente pensa que não, mas a gente adora. Eu brinco que não tem sentimento de inferioridade, é tudo superioridade. Porque ele não deu conta de ser superior, a gente fica com síndrome inferior, mas a gente quer ser superior. E aí a gente fica naquela luta, naquela coisa. Aí a gente vai conseguindo desvencilhar das lagartixas, das cobras, das aranhas, dos bichos peçonhentos, das coisas que são pequenininhas, mas faz um grande estrago na nossa vida. É ou não é? E a oração vai mostrando. Quanto mais se aproxima da luz, mais a graça de Deus vem. E assim aconteceu. Né? Na minha vida eu fui vendo quão treva, em tão pouco tempo eu estava mergulhada. Graças a Deus ele me pegou para ele com 17 anos. Falei assim, não, eu estava lá do inferno para lá, para o mais baixo nível do inferno, porque era uma vida totalmente longe de Deus a minha. Agora imagina consertar esse estragado se não é por muita oração. A vida minha era uma treva, era só de farra, festa, promiscuidade. Tudo que não presta era o que eu fazia. Desonestidade, no comércio com as pessoas, enganava as consciências e tudo. Então era uma vida assim, muito dupla, uma vida hipócrita, né? Porque por fora parecia que era uma menina boa, legal, de família, e por dentro só fazia o que não prestava. Dentro da mente, dentro do coração, dentro da alma, os pensamentos, uma sexualidade tortuosa mental, por conta de todo o desajuste da vida, bebedeira, cachaçada, farra, na Bahia, só isso que dava, né? Então, para deparar com essa verdade de mim, que eu não era a menina inteligente que meu pai achava, que eu não era a menina honesta que minha mãe confiava, que eu não era a pessoa que as pessoas acreditavam que ia dar certo, que eu estava me deparando com a verdade de uma pessoa totalmente longe daqui, totalmente da vontade de Deus e distante de Deus, eu não ia nem missa, nem nada mais, mesmo amando a Deus, conhecendo a Deus na infância, eu deixei Deus por completo. E aí recuperar esse estragado tem 21 anos que eu estou tentando. Porque a nódoa do pecado, a mancha do pecado, tomar consciência de quem eu sou, de que eu não sou o que as pessoas pensavam, mas que é muito mais um inferno, uma vida dupla, uma vida mentirosa, é muito ruim. Então a segunda morada doeu demais. Imagina que todo mundo te bajula e diz que você é tão trabalhadora, você é tão estudante. Isso é só casca, exterior, a verdade do interior. Tudo isso acontecia mesmo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, era mais ou menos inteligente, trabalhava muito, tirava só nota boa, mas essa não é a verdade interior. Era uma hipocrisia, uma incoerência. E na segunda morada, quando a gente se depara com a verdade de quem nós somos, a gente vai ficando angustiado. Mas com Deus, na oração, nós vamos vencendo. Nós vamos tendo essa graça do vencimento pela força da oração, pela força da comunhão com Deus. E aí, na terceira morada, a gente vê uma coisa fantástica. Aí dá uma acalmada. A terceira morada, a maioria de nós está na terceira morada. Já saiu do pecado mortal, já começou uma vida de oração, já fez várias coisas. E aí, o que acontece? A gente já se acha muito bom. Eu já sou de uma nova comunidade, eu já sou do Terebinto, eu já sou da música, eu já sou de vários lugares, eu me acho bom, não é verdade? Só que a gente não é bom. Não é bom. A gente precisa continuar dando passos, senão a gente cai na mediocridade, cai no costume,
Caia, já tô bom, já confesso uma vez por mês, já faço coisas boas, já rezo. Já... Não tá bom. A gente precisa avançar. Quem quer avançar, levanta a mão. Quem quer ir para águas mais profundas? Então, ótimo. Sua bênção, padre. Não, tá tranquilo. E na quarta morada, a gente tem uma graça muito grande. Se a gente conseguir sair da terceira, se a gente conseguir sair da mediocridade, se a gente conseguir reconhecer nossas falhas e para a quarta, a gente já começa a ter uma quietude, uma confiança em Deus. Lá na quarta morada, a gente começa a aquietar os nossos sentidos, a aquietar os nossos desejos, a aquietar o nosso ímpeto, a nossa vontade. Ela começa a querer se conformar com a vontade de Deus. Ela começa a querer o que Deus quer. Ela começa a sentir como Deus sente. Ela começa a desejar o que Deus deseja. Na quarta morada, a gente já começa a ter sonho de céu, sonho de salvação. Como o Joel disse, se for hoje, eu estou pronto. Se é certeza que eu vou para o céu, eu estou aqui. Então a vontade começa a unir com a vontade de Deus. Pronto? Na quarta morada, deu para entender? Terceira morada é quando a gente já é uma pessoa de Deus, de igreja. A gente já começa a fazer o bem. A gente deixa de fazer um pouquinho mal e começa a fazer o bem. Olha. 7. Moradas ou castelo interior. Certo? E aí, agora, quinta morada. Rapidinho pra gente ir pra missa, né, Heron? Tem? Só? A gente acaba na terceira e vocês ficam com gosto, quero mais. Obrigada, então. Rapidinho, então. Olha bem, quinta morada, faz comigo. Quinta, mão cheia. Quinta morada, ó. Quem quer ser um cristão, quem quer estar no mais alto grau das moradas, tem que passar pela quinta. Não? Eu sempre penso, eu volto. Não é assim uma linha reta. É só pra gente, didaticamente, ver como é que é a nossa vida de santidade, pra gente entender o que a gente quer. Pra gente ter uma meta, pelo menos, né? Tem que ter uma meta, senão a gente fica perdido, a gente não cresce. Mas só se acomodando e achando que está tudo bom, e achando que a gente já é o máximo, porque a gente já está no terebinto ou na mel de Deus, ou a gente já é da igreja, e a gente acha que já está tudo ótimo. Não está. A gente só está começando. Quinta morada é a morada da comunhão, da união. Vocês lembram que eu falei com vocês que o desejo de Deus, o sonho de Deus é intimidade conosco, sim ou não? Falei para vocês que o desejo, o sonho de Deus é passear conosco no jardim, não é? E que Ele manda Nossa Senhora para esse jardim florido para poder ajudar a gente. Todas essas moradas, se for com Nossa Senhora, a gente voa. Se for com Nossa Senhora, ó, corre. A gente alça voa. Então, nós temos uma grande graça, uma grande, extraordinária graça, que é o quê? Comunhão com Deus. Quem quer ter uma comunhão com Deus? Quem quer ter intimidade com Deus? Quem quer sentir esse amor assim, ó, transbordando? Quer, Joel? Quinta morada, eu vou falar de modo simples, é bem mais profundo, mas eu vou falar de um modo que a gente consegue entender. Quem vai à missa diária? Quem não vai? Pode levantar a mão, não tenho medo, não. Começa aí hoje. Hoje vai ter missa agora, graças a Deus. Então vai dar tudo certo. Olha, eu não falei que a Santa Missa é o sacramento da comunhão? A quinta morada fala de uma comunhão, de união. Faz assim comigo, ó. De uma união. Ó. Entrelaça as mãos, igual namorado. Quem é casado aí? Faz assim. Quem já foi casado, viúva, não tem problema, viúva, né? A gente, quando namora, a gente não une as mãos assim? É exatamente esse enamoramento. Na quinta morada, Ele une com a gente de uma tal maneira. A gente vai ficando unida, o nosso pensamento começa a ser o pensamento dele. O nosso coração bate no compasso do coração dele. Eu quero o que ele quer. Mesmo que eu não tenha tanto gosto assim, eu começo a ter gosto pelas coisas dele. Eu começo a amar o que ele ama, eu começo a querer o que ele quer. Igual quando vocês estão aqui rezando pelos sacerdotes, o rosário, uma vez por semana. O que vocês estão dizendo para Deus? Eu estou querendo o que o Senhor quer. O Senhor quer que os sacerdotes sejam santos. O Senhor quer que a igreja tenha sacerdotes bons. O Senhor quer que eles sejam defendidos do mal, porque o combate contra eles é muito grande. E nós estamos pedindo aquela que esmaga a cabeça de Satanás para poder lutar contra eles. Lutar contra o mal e dar a vitória aos sacerdotes, não é isso? Então, agora uma maneira. Santa Teresa era mística. Nós não somos místicos.
A gente queria ser. Quem queria ser uma revelação de Deus para levitar, assim, igual ela? Ela levitava. Ó, estava rezando e subia. Quem que não quer isso? Ela estava rezando, daqui a pouco via Jesus, ó. Eu peço todo dia, eu falo, ela, poxa, Senhor, eu tenho uma missão assim tão árdua, se o Senhor desse uma aparecidinha para mim, ia ser tão bom. Se eu me desse assim, um regalo, um gosto, aquela oração de quietude que acalma a alma, eu ia ficar tão feliz, aquele repouso no Espírito que faz a gente deitar assim no céu. Quem que não queria um trem desse, né? Só que a maioria de nós não tem essas experiências místicas. Nós somos meros mortais. Pelo menos eu não tenho. Eu acho que eu só tive uma experiência dessa no início da minha caminhada com 17 anos. Eu estava na safadeza, só no pecado, só no que não presta, né? Fui no grupo de oração. E lá eu encontrei Jesus no sacrário, apareceu para mim. E me chamou assim, ó, vem. Foi muito forte. Na vigília, eu chorava meus pecados, eu chorava minha vida. E ele fez, ali ele só foi para me conquistar, e nunca mais ele fez isso comigo. ele é muito assim, gente. É igual com Nossa Senhora. Vocês acham que Nossa Senhora teve relação mística? Não teve nada. O anjo aparece extraordinariamente, depois some, nunca mais aparece. Ela só fica com o quê? Com espada de dor, com fuga para o Egito, o menino passando fome, correndo para lá e para cá, o menino perseguido, a confusão armada, a situação complicada, né? Então, assim, a Nossa Senhora, ela não teve, um dia, no final, para culminar a dor, ela tem cruz e vê o menino morto da pior forma possível, como um bandido. E ela ali, né, sozinha. Então, Nossa Senhora não teve também essas experiências místicas igual Santa Teresa. Só o anjo veio e depois caiu fora. Deus pediu para te falar que só apareceu para você naquele momento, para você ter sede de você ver quando você for pro céu. Uhul! Confirma. Valeu por todas, né? É, exatamente. E eu era bem novinha, então ele precisava de uma emoção forte no meu coração, né? De me dar uma emoção forte, para ver se eu tomava vergonha, porque eu só queria emoções fortes, coisas fortes. Então foi muito forte essa experiência. Eu falo, agora, Senhor, eu tô aqui, ó. O anjo falou, disse o que era para eu fazer, agora não dá mais nenhum sinal. Não... Então o que a gente faz na quinta morada, já que a gente não é tão místico quanto Santa Teresa? Já que nós temos um dia a dia, tem neto, a maioria de vocês leva os netos na escola, não leva? É tipo assim, né? Eu estou aposentada, é tudo. É aquela pessoa, tudo faz. Tem mais trabalho que todo mundo, não é assim? Leva para cá, puxa, encolhe para lá, e reza para cá, e pede trem para lá. Não é a maioria de vocês assim? Pô, eu sei que é. Eu sei como é que é os aposentados lá na comunidade. É a melhor classe que tem, porque eles realmente trabalham. Na quinta morada, trabalha muito, cria dos filhos, depois cria os netos, e leva para cima, e leva para baixo, é o inglês, é a escola, é a natação, é o balé, é confusão o dia todinho. E ainda vai para a igreja, aí todo mundo da igreja quer tudo, porque os aposentados podem mais, né? Pode mais trabalhar. Então, é assim, nossa vida, e quem é pai e mãe de família, menino chorando, coisa, vai ter uma experiência elevada? Sim, sabe como? Missa diária. Não é Jesus não me absorve todo? E a quinta morada não é uma comunhão plena dele comigo e eu com ele? A melhor forma para eu crescer espiritualmente, mesmo na minha vida cotidiana, mesmo no meu dia a dia, mesmo com a minha existência, mesmo com a minha história, mesmo sendo quem eu sou, qual é a melhor maneira disso acontecer? Missa diária. Qual é a melhor maneira? Missa diária. Qual é a melhor maneira de estabelecer comunhão com o Senhor? Missa diária. Eu vou para a quinta morada se eu for a missa diária. E mesmo uma missa de domingo, mas vocês têm a oportunidade de ter igreja em tudo quanto é lugar, graças a Deus, missa em todos os horários. Aqui em Brasília, então, quem é daqui, de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, de tarde, todo horário tem. Então, não perca essa graça, não perca essa bênção extraordinária do céu. Por quê? Porque o Senhor quer fazer com você, de você íntimo, de você profundo, de você todo inteiro dele. Então, quer crescer, quer pular para a quinta morada logo, Deus vencendo os pecados, vencendo a nós mesmos, vencendo a nossa miséria, vencendo a nossa inclinação? Comunhão diária. Tem uma palavra ao profeta Eliseu na época da seca, da fome, nós vamos ver uma grande fome nesse tempo, sabe? Já está vendo a carestia tudo, né? A gente já está vendo tudo isso. Nós vamos, ele falou para a viúva de Sarepta, a farinha não se acabará, o óleo não se acabará, o profeta Eliseu. É dar comida ao profeta e você vai ver que nunca faltará. E o que é isso? É uma prefiguração da Eucaristia.
Deus disse para mim e para você, eis que eu vou. Dá uma cutucada no seu irmão. Jesus falou que vai. Ai, dá uma cutucada. Jesus foi. Foi ou não foi? Acendeu ao céu ou não acendeu? Depois, mas eis que eu vou ficar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha que palavra de profecia. Então a gente não precisa ter medo do demônio. A gente não precisa ter medo do mal. A gente não precisa ter medo das estruturas governamentais. Nós não precisamos ter medo dessa loucura que o mundo está vivendo. Nós não precisamos ter medo nem do pecado. Por quê? Porque eis que estou convosco todos os dias até o fim dos dias. Ele tem essa promessa. Então você não está só. Nessa sua labuta você não está só. Nessa sua dor você não está só. Nessa luta para mergulhar no interior, você não está só. Amém? Então, agora, eu decidi por Deus. Agora eu sou de Deus. Ninguém toca em mim. Eu vou para a sexta morada. Fala comigo. Sexta morada. Quinta morada é comunhão. União das vontades. Eu não tenho uma vontade. Eu quero ir para o shopping. Não. Agora, mas Jesus quer que eu vou para a igreja rezar de joelho. Eu vou para a igreja rezar de joelho. Eu quero dormir até meio-dia. Porque eu já trabalhei demais mesmo. Não. Eu quero que você acorde 4 horas da manhã e você comece a acordar 4 horas. Eu quero é comer até me esborrachar. Não, você vai fazer jejum. Aí a nossa vontade começa a ficar igual a dele. Entende? Eu, por exemplo, agora eu queria estar na praia. Mas estou aqui, obrigada. Feliz da vida com vocês. Porque a nossa vontade é uma só. Quem queria estar na praia, não é bom? Mas agora estamos aqui juntos, sábado de manhã, e temos uma rotina intensa à tarde, amanhã também, mas é graça de Deus estarmos juntos. Porque a vontade de Deus é a minha vontade. A vontade que eu rezei. Eu rezei, quando o Aaron me chamou, eu perguntei, Jesus, o senhor quer que eu vá? E Jesus falou, quero. Aí eu vim. Tá vendo? Hoje é dia de São Bartolomeu. Dia de graça. Ele morreu descalpado por amor a Jesus. Foi tirado da pele, ó. Pá! Furou um prego aqui, ó, e foi arrancando o couro. Todinho vivo, ó. E aí, quem quer morrer assim? Olha que maravilhoso! Fazer a vontade de Deus, pra mim, foi mais fácil. É só estar aqui com vocês. Pra São Bartolomeu foi morrer descalpado. Então a minha tá melhor, não tá? Então, cada um vai ter a sua própria medida, né? Calma que pode ser que você morra descalpado, mas talvez não é essa a vontade de Deus para você. São Bartolomeu foi essa. São Bartolomeu é aquele que é forte, sincerão. Pode vir coisa boa de Nazaré, né? Então é ele. Ele é aquele que não tem conversa. E Jesus fez forte com ele. Essa foi a vontade de Deus para São Bartolomeu. Para Santa Teresa d'Ávila sofrer perseguição, calúnia. Ela foi caluniada que ela tinha filho no convento. Ela foi caluniada que ela era... Tudo que era coisa de ruim, a mulher foi caluniada. Eu me identifico demais com ela, porque, né, volta e meia essa é a minha vida. Então, a gente é muito amiga, nós duas. Sexta morada. Tô rindo agora para não chorar, porque o trem que é ruim é calúnia, né? Quem já sofreu calúnia aqui? Levanta a mão. Menina, é horrível. É um dia assim, um ano também, né? É coisa chata. Mas se esse é o caminho que Deus quer para santificar, né? A gente chora nos dias, depois a gente fica feliz de novo. Porque a vontade de Deus e a minha é uma só. A vontade de Deus e a minha é uma só. E a comunhão eucarística ajuda a vontade de Deus e a minha a ficar uma só. Então, vocês querem crescer logo? Querem crescer logo? Ó, quinta morada, comunhão eucarística. Lógico, Teresa fala de uma experiência mística. Aí a gente lê o livro e fica assim, nossa, não vai dar não. Não consigo isso aqui que ela está descrevendo. Aí eu achei um jeito, do mesmo de Teresa, para a gente poder viver o que ela está falando. Porque ela fala, nossa, foi elevada, foi não sei o que. Eu falei, ixi, não vai dar. Nessa vida louca minha não tem jeito. Então, Teresa, me dá um jeito aí para eu todo dia ficar em comunhão com Deus. Essa é adoração e comunhão eucarística. Sexta morada, topíssima, é a hora do sofrimento. Tem um... Topíssimo. Olha bem, é uma montanha, faz assim comigo, ó. Alto e baixo. A gente faz assim, ó. Quem já pulou onda, né, já sabe. Não a onda de macumba, não, viu, gente? Ó. É lá no mar mesmo, a onda vem, a gente vai pulando, né? Bom demais. Sexta morada é um alto e baixo. É gosto, a gente fica feliz com as coisas dele. Vem para o encontro do Terebinto, pega ônibus, pega avião, e pega Uber, e os meninos ficam lá reclamando da gente, e a gente tá feliz. Nada, eu tô lá indo pro encontro, o retiro, é bom demais, vou rezar meu rosário, chego sofrido, saio feliz, não é assim? Vocês vêm semanalmente pro rosário rezar, não é assim?
A gente chega acabada, carcada, e a gente está feliz, porque a gente está fazendo a vontade dele. Então, é assim a sexta morada, altos e baixos. É um misto de alegria muito grande, porque a gente está conhecendo a Deus e sabe que está mais próximo dele, e sabe que está junto dele, e sabe que vai para o céu, mas ao mesmo tempo o capeta não dá alívio. Ele fica toda hora tentando a gente, toda hora massacrando a gente, toda hora jogando nossos pecados na cara, toda hora jogando nossas fraquezas na cara, toda hora a luta continua, não para nunca, até a morte. Aí joga a nossa história do passado, e joga uma coisa, e joga um sofrimento, e joga uma incompreensão. E daqui a pouco, né, se vocês continuarem, com certeza o terebinho vai passar pelas provas de purificação, para ver se a gente ama mesmo o amado, para ver se a gente gosta dele, não pelo que ele oferece para nós, não pelo que ele dá para nós, não pelos presentes que ele dá para a gente, não pelo gosto, não pela sensação boa, não pelo bem-estar na oração que ele dá. Agora, você tirar tudo de nós para ver se a gente continua com ele. Chega e engasguei, porque é ruim, né? Quando ele tira o gozo, o contentamento, a alegria de estar, ele quer saber se vocês vão continuar rezando pelo sacerdote de joelho. Quando o padre perseguir vocês, quando não gostar de vocês, quando falar, show daqui, obrigada, amiga. Ele vai ver e vai dizer assim, será que vocês vão continuar comigo? Será que vocês gostam de mim de verdade ou vocês só estão pelo que eu posso oferecer para vocês? Então a sexta morada é a morada da montanha-russa, dos altos e baixos. É um misto de alegria, um misto de contentamento, vai ter encontros, retiros, momentos, oração. Vocês encontram Deus, Deus fala com vocês, mas ao mesmo tempo o combate espiritual do demônio que não quer que vocês avancem para o rei que está no fundo do castelo, na sétima morada. E aí é a hora da prova. É a hora se vocês querem saber se vocês amam mesmo o amado, se vocês querem se casar com ele. Porque a sétima morada é um matrimônio espiritual. A sétima morada, a gente pensa assim, nossa, agora vai ser aqueles arrebatamentos. E é mesmo. E agora, sétima morada, sexta morada, montanha-russa, certo? Montanha-russa. Prova para ver se eu fui com Deus. Pode falar, amiga. Podemos equivaler. Porque São João da Cruz, Santa Teresinha, Garrigou Lagrange, todos os místicos da espiritualidade, eles falam do mesmo tema de vários modos diferentes. Então, seria a noite, vocês vão saber daqui a pouco, a noite passiva dos sentidos. É porque a noite escura ela tem várias variações. Começa dos sentidos, depois começa no espírito e vai. É um pouquinho complexo, mas fica fácil também se a gente for fazendo de uma outra maneira, certo? Então, equivaleria à noite escura espiritual, sabe? O espírito. Onde eu nem sinto mais Deus. Onde eu nem tenho gosto de rezar meu rosário. Onde eu nem tenho vontade de nada, mas eu estou ali firme com Deus. Aí, às vezes, ele descortina, aparece, dá um oi e fala, oi, tô aqui. Aí, depois deixa eu sofrendo de novo. Aí, ele dá uma olhadinha para mim, oi, tô aqui, tô com câncer, tô com uma enfermidade, tô com problema na família. Ele fala, oi, tô aqui. Mas ele some de novo e deixa a gente com pepino aí. E a gente precisa ficar junto com ele, é a sexta morada. Certo? Aí na sétima morada é o matrimônio espiritual, porque agora só tenho 3 minutos, né? Porque já passou 2. Então, aí a sétima morada, sabe o que acontece na sétima? É quando a gente une a vida ativa com a vida de oração. Quando a gente une os nossos afazeres de avó, de mãe, de pai, de mulher, de esposa, de jovem, de membro de comunidade. Quando eu consigo unir a caridade aos irmãos, a mão estendida às pessoas, o fazer para, o servir para, a entrega para, a entrega do meu coração para o outro com a intensa vida de oração. Essa é a sétima morada. Lógico, Teresa tem experiência de arrombamento, de transverberação, de dor de amor. Ela levita, ela tem várias experiências místicas mesmo. Mas nós somos mais mortais. Pode ser que Deus dê a você. Eu vou pedir, eu peço para mim também. Eu falo, Deus, dá uma experiência mística para a Debrinha. Mas nós não vamos ter, então a gente tem que ficar feliz. Se não tiver, pela fé. Jesus fala o quê para Tomé? Tomé toca chagas, é uma experiência mística. Mas aí quando o povo fica tudo feliz, ele fala o quê? Bem-aventurado é quem crê sem ter visto. Então nós somos mais felizes que Teresa, porque a gente está aqui sem ter tido experiência mística. Não é? Nós estamos aqui sem ter as sensações de arrombamento, a oração de quietude, aquela êxtase, Nós não tivemos isso. Ou alguém aqui teve e não me contou. Me conta, pelo amor de Deus, eu fico doida para saber. Fala pro seu irmão, tu teve? Eu tô com cara que teve. Tu teve, olha pra esse mãe, fala pra ele, tu tá com cara que teve e não me contou nada. Heron acho que teve. Pra fundar um terebinho, tu tem que ter tido. Ela teve, certeza que a Paloma teve. Não teve, Paloma? Experiência mística, Paloma teve. Nós não temos assim tão facilmente. E aí a sétima revela, fala pra nós.
Na sétima morada é a união de novo, ó. Sempre união, sempre intimidade, ó. A mão vai... isso. Boa, gostei. Minha irmã, vem cá fazer, ó. Faz aí, ela tá me ensinando, ó. Quando a gente começa, lá antes de entrar no carro, a gente tá bem aqui. Aqui. Aí vai subindo. Aí quando vai entrando nas moradas, vai ficando. Aí tem uma hora que chega aqui, ó. Mão com mão, vontade com vontade, desejo com desejo, casamento espiritual. Aí eu falo assim, ó Deus, quer saber? Se o Senhor me der, tá bom. Se o Senhor não me der, tá bom. Se eu tiver experiência mexer, tá bom. Se não tiver, eu tô aqui com o Senhor. Nem o demônio, nem o capeta, nem o pecado, nada me tira do Senhor, nem eu mesmo, porque quem mais atrapalha tua vontade sou eu. Vocês acham que é os irmãos, o padre, fulano? Nada, é a gente. Fala assim, ó, sou eu. Quem atrapalha da vida de oração, da vida com Deus, sou eu. Bate no peito e fala, ó. Ô vilão sem vergonha. O vilão é a gente. Não adianta a gente querer colocar a culpa nos outros. Quem coloca a culpa nos outros é o demônio. É ele que faz a gente colocar a culpa nos outros. Foi a serpente, foi a mulher, foi o homem, foi o Senhor. Tudo a gente coloca a culpa nos outros. Na sétima morada, Marta e Maria na mesma pessoa. A gente faz a comida para Jesus, arruma a cama dele, arruma a casa, recebe os 30 mil que ele vem trazendo, e ao mesmo tempo a gente reza, a gente está aos pés do mestre, a gente adora, a gente vai para a comunhão, a gente vai para o rosário, a gente vai para a confissão, a gente tem oração pessoal, a gente lê a Bíblia, a gente aprofunda, a gente vai para encontro. Ao mesmo tempo que a gente trabalha, leva os meninos para a escola, a gente está no rosário, está na quaresma. Ao mesmo tempo que a gente tem os nossos trabalhos seculares, as nossas contrariedades seculares, a gente vai ofertando a Deus todas essas contrariedades. Essa é a sétima morada. Eu estou casado com Deus e nada ninguém me separa dele. Como um matrimônio. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. No meu caso, só deu pobreza. Deu o golpe do baú ao contrário. Na pobreza e na pobreza. Nada tem. Eu casei com essa... Oh, meu Deus. Aí eu fiquei grande, né? Então, na sétima morada, na pobreza e na pobreza. Eu perdi os olhos de pobreza, então tem que ser pobre, né? É só por isso, tá, gente? Mas é porque não tem dinheiro também. E nem a gente quer. Na verdade, a gente quer o céu. O dinheiro é só um instrumento para a salvação, eu sempre digo. É só um instrumento para evangelizar, para fazer com que... usar os bens injustos pelos que não perecem. Essa é a graça. Então, meus amados, sétima morada, fala comigo, ó. Ó. Vai fazendo aí com a mão. Quem tá, nem tá no cotovelo. Quem nem entrou no castelo ainda. Aqui é nós. Vamos subir. Subindo. Pois é, quem que tá aqui já no meio da palma da mão? Ó, eu tô brincando, mas vocês têm que desejar, tá lá em cima, ó, mão com mão. Não é não? Vamos aqui, ó. Senhor, fala comigo, Senhor. Eu tô no cotovelo ainda. Nem entrei no castelo. Mas o meu desejo, a minha vontade, é me unir com o Senhor. Sétima morada. Matrimônio espiritual. União. Não quero mais ter vontade. Não quero mais me sabotar. Não quero mais me tirar do castelo. Eu não vou me conformar com a vidinha medíocre. Eu não vou me conformar em ser nada. Porque com o Senhor dentro de mim, eu posso ser tudo. E salvar muitas pessoas. Porque a vontade do Pai é a salvação de todas as pessoas. E eu quero ser esse instrumento. Amém? Esse é o desejo. Eu quero ver Deus. Eu quero ver Deus. E Ele mora dentro de mim. Mergulhando em mim, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Amém? Amém.